versão 6, 2020. Tudo começa aqui com controle é bom, confiar é melhor. Avaliação do processo produtivo e liberação do produto PPA. É uma forma que nós asseguramos aí nosso produto. Um pouquinho de mim aí, eu tenho conhecimento aí com amostras iniciais desde 1969, trabalhava aí como laboratório. Em 75, passei para a Readiness, para variar com a amostra inicial de novo. A VDA começou em 75 também, em 78 já tive um contato com ela. Depois, em 81, passei a monitorar a amostra para lançamento de veículos. Aquelas reuniões de engenharia, qualidade, compras, para poder dizer se dá para lançar o veículo ou não dentro do prazo previsto. Responsabilidade civil, importação, hoje é chamado de PSCE, depois auditor líder e instrutor desde 98, VDA e outras coisas mais. Com o IKEA eu estou desde 2011. Pedi para o pessoal desligar o microfone, por gentileza. Aqui nós vemos a VDA2. Do lado esquerdo, se estabilizar aí. Do lado esquerdo, em cima, VDA QMC, na Alemanha, Berlim. Aí onde está a VDA QMC citada em Berlim agora. Embaixo nós temos aí o novo prédio do IKEA, em São Paulo. Na IKEA, no Brasil, é representante oficial da VDA QMC. A nossa VDA 2, asseguramento da qualidade de fornecimento, aqui na aprovação de produto e produção, liberação de produto, no Brasil vai ficar PPA, é a mesma coisa que o inglês, o alemão é PPF, está aqui embaixo no rodapé. Esse manual vai estar disponível a partir de setembro e também seus treinamentos. Não dá para verificar lá no ikea.org.br. Por que a gente precisa de um PPA? Qual a necessidade de um PPA? Nós temos que mostrar requisitos legais e regulamentares. Então, Código Civil, atendimento ao Código de Defesa do Consumidor, portaria, segurança do produto e outras coisas mais. Isso tem que ser evidenciado. Requisitos normativos, como, por exemplo, a ISO 9001, também requer aí a apresentação de amostras. Aí nós temos requisitos específicos do ramo, IATF, VDA1, VDA 63, VDA 61, o MLA, RPP, sopa de letrinhas aí, pessoal. O MLA, alguns conhecem por APQP, mas não é comparativo, tem uma diferença. O MLA é o planejamento de projeto. E o RPP é produção robusta, é um livrinho bacana para usar de cabeceira. Toda noite lê um pouquinho, que nem romance. Né? Ele vai dando uma passeada em todo nossa produção, falando alguma coisa sobre a qualidade. E aí tem mais outros manuais de VDA e AG que a gente deve consultar. Os requisitos dos clientes, tem vários requisitos de clientes e um deles é a capacidade do processo. Todos vocês conhecem CPK e cada vez está aumentando esse número. E os requisitos, por fim, das organizações. Nós, na nossa própria organização, temos os nossos requisitos. Então, os requisitos nas nossas organizações, ou internos, matrizes, nós temos que atender também. Então, por que nós precisamos do PPA? É para atender todos esses requisitos técnicos e legais. O que aconteceu com a VDA 2?
A VDA2 ela tem um caminho desde 1995. Então, a primeira edição saiu em 95. A segunda edição ela foi em 95. A terceira em 1998. A quarta edição em 2004. A quinta edição em 2012 e estamos agora na sexta edição. A primeira edição de 1975 ela traz as diretrizes básicas da avaliação da capacidade. Então, naquela época, queria-se saber a qualidade dos fornecedores, os testes, as amostras iniciais que estavam sendo feitos. Renata, para você está tendo um atraso de imagem também? Não, consigo ver normalmente. Normalmente é que entre o que aparece no meu computador e na vídeo está tendo um atraso. O meu está O Caminho da VDA2, aí a primeira, 1975. É essa que o senhor está Essa falando, que eu certo? estou vendo é com os automóveis, aí a capacidade para peça de série. Isso. Né? Já apareceu a segunda imagem ou não? Sim, Já está a segunda, 1995, Fundamentos Básicos do Processo com Avaliação sim, tá sim. de Desempenho. Então, aí os veículos foram mudando e a VDA2 foi mudando também, soltou em 95 uma segunda edição, para qualidade em série também. Mais adiante, a terceira edição, já uma adaptação às normas internacionais, aí já teve influência da ISO 9001. Nessa época também já estava em discussão a ISO TS, e aqui o gerenciamento da qualidade. Tinha VDA 6.1, VDA 6, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. A 6.6 hoje está integrada na 6.3. Então, esses conteúdos todos daquela época estavam influenciando a VDA2, as amostras. Em 2004, aí teve uma alteração novamente, e nessa de 2004 foi colocado o IMDS, né, que surgiu em 2000 na Europa, e uma descrição do desenvolvimento aí do produto, que hoje nós conhecemos como nível de maturidade. O MLA estava dentro da VDA2 em 2004. Na edição de 2012, teve um reformulamento, uma avaliação do processo, aí foi criado o volume MLA, um manual sobre planejamento de desenvolvimento de produto, e isso acabou saindo da VDA2. Né? IMDS foi criado um formulário, hoje existe um sistema todo para introdução dos materiais. E agora a sexta edição. A sexta edição, ela mantém e fortalece esse acordo entre a organização e o cliente. Esse acordo entre a organização e cliente, o fornecedor, essa organização, tem o objetivo de destacar o escopo, o conteúdo, o cronograma. Esse acordo é muito importante. E essa sexta edição vem fortalecer muito isso. E passa a ter maior relevância também evidenciar pelos fornecedores todos os requisitos do processo PPA. Então, não é só aquilo que vai ser submetido, mas sim tudo. Eu tenho que evidenciar como organização, como fornecedor, tudo o que eu estou fazendo dentro do meu processo e produto. O arquivamento dessa informação documentada nada mais são do que as evidências do atendimento. Alinhamento do PPA também facilitando a publicação VDA e AG. Então, o VDA2 agora já está levando em consideração não só as publicações VDA, como também as publicações AIAG.
Tem a supressão dos níveis de submissão, nós vamos ver com mais detalhe depois, mas esses níveis 0, 1, 2 e 3 foram suprimidos. E ficou, então, para a submissão a capa de rosto, declaração de atendimento aos requisitos, dados do IDS, prova de conformidades legais, histórico e software, que devem ser ainda confirmados pelo cliente se há ou não necessidade. O que peça de plástico não tem software. E aqui nós temos, então, a evolução dos nossos veículos, né, onde estamos chegando, painéis cada vez mais sofisticados e, com isso, uma sofisticação também na indústria automotiva, onde cada vez mais nós temos aí um ingresso de informações, desde a montagem até o nosso 4.0. Como é que funciona o processo PPA? Ele já era assim estruturado, mas aqui nessa 6ª versão tem um apoio grande para esse acordo do processo PPA. Então, numa mesa redonda, nós temos que fazer um acordo entre as informações técnicas do nosso produto. Depois, uma validação do processo produtivo na sequência. Então, primeiro, eu concordo com o que eu posso fazer, e segundo, eu vou fazer a minha instalação. Na instalação, pronto, a liberação do produto. Então, eu faço a minha aprovação interna do produto. Uma vez feito isto, eu vou para a preparação da documentação da submissão. Toda essa documentação ela já tem que ser desenvolvida anteriormente desde o acordo. Aqui no final eu só faço a preparação, verifico se está tudo ok, e aí eu vou submeter para o cliente. Essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem lá do nível de maturidade. Essa imagem, ela mostra para nós como que é uma mesa redonda. Então, a mesa redonda, ela é regida pelo especialista, que normalmente é o presidente da mesa. Mas essa mesa, por ser redonda, ela não tem dono. Ela tem, sim, alguém que lidera para que tudo seja devidamente colocado. Não preciso de 10 pessoas numa mesa redonda. Eu tenho aqui, por parte do cliente, o gestor do projeto, o comprador, o gestor da qualidade, especialista de maturidade. Isso tudo pode ser representado por uma pessoa só. Só que ela vai ter todos esses chapéus aí para cuidar. Ela não vai ser, eu só cuido da parte de... Não, ela está representando o cliente. Então, ela cuida tanto da engenharia, quanto da parte de qualidade, quanto produção. A mesma coisa no fornecedor, eu preciso do gestor do projeto. Empresas pequenas, normalmente é o próprio dono da empresa ou presidente da empresa que é o gestor do projeto. O gestor da qualidade, logística, desenvolvimento e quem mais couber. Eu preciso dessas funções na mesa. Eu não preciso pessoas, eu não preciso um monte de gente. Eu já participei uma vez de reunião de uma auditoria onde tinham 60 pessoas em volta de uma mesa. Não tem necessidade de tudo isso, mas tem a necessidade das funções estarem representadas. Isso vai do OEM, que é a montadora, para até todos os níveis de fornecedores, e o retorno das informações também. Como eu disse, essa imagem está lá no nível de maturidade. Ainda no nível de maturidade, nós temos aqui também a avaliação multidisciplinar da peça e do fornecedor. Então, tanto o cliente quanto o fornecedor tem que fazer uma avaliação de risco. Então, o cliente faz a sua avaliação de risco em casa,
e traz para a mesa redonda. O fornecedor faz a sua avaliação de risco com a mesma documentação de nível de maturidade, é um checklist que tem lá no nível de maturidade, e traz isso para a mesa redonda. E aí chega num acordo. Quando o nível de maturidade entendido pelos dois que é alto, então realmente precisa se sentar na mesa e discutir as funções. Quando é um nível de maturidade médio para uma peça, eu posso resolver isso por correspondência de uma forma mais simples. Mas o importante é entender esses níveis de maturidade A, B e C. Os níveis de maturidade A, B e C, eles vão influenciar nas nossas áreas de controle. O que eu vou mostrar agora são as áreas de controle do nosso novo PPA. Então, eu tenho aqui em 01 a folha de rosto que é obrigatória para todo PPA. Eu preciso criar um documento onde tem as informações. A segunda informação é a autoavaliação do produto e do processo de produção, se tiver o software embutido, do fornecedor. O fornecedor vai declarar nessa autoavaliação que atende todos os itens PPA. Nosso PPA hoje está dividido em produto e processo de produção. Dentro do produto, nós temos aí das 6 áreas, a primeira área que é desenvolvimento do produto. São 5 itens nesse desenvolvimento do produto. Nós temos a segunda área que é desenvolvimento do processo de produção. É o fluxo de produção, são 3 itens aí, fechando com plano de controle. A verificação do produto é a geometria, materiais, função. Entraram algumas coisas novas aqui, né, como limpeza técnica, porém são aqueles itens que hoje estão no PPA, no primeiro item, no item 1, que tem 10 subitens. E quarto área de controle aqui é a validação do produto e do processo. Então, aqui são 6 itens também. Depois nós temos a quinta área, que são evidências gerais, prova de conformidade, status da rede de suprimento, né, que é um item bastante importante, né, que a minha rede de suprimentos, até o TIR-N, esteja com todos os PPAs em dia e aprovados. E, por fim, o software. Então, essas são as 6 áreas, é esse formato que tem hoje o nosso... Então, são todos esses itens que tem o nosso PPA. Muito bem, eu tenho 49 itens para discutir entre fornecedor e cliente. Eu vou estar lá entre fornecedor e cliente com 43 itens. Vou estar com 43 itens, 49 itens aí para ajustar. Esses formulários que aparecem aqui, histórico de peça, capa do software, evidências relacionadas à produção, evidências relacionadas ao produto, avaliação do PPA, capa do PPA, autoavaliação do produto e do processo e o acordo PPA, que é o primeiro documento, eles estão hoje disponíveis na VDA QMC para download no idioma alemão e inglês. O IKEA está preparando material aí para que esteja também em português. Nesse acordo para o processo PPA, aqui embaixo vocês veem, estão todos os itens, né, de 1 até 49, do PPA para eu poder colocar aqui. Deve ser submetido ou não deve ser submetido?
qual é a exigência do requisito, ele está disponível ou não está. Então, eu tenho uma planilha em Excel que me permite já a preparação disso. Aqui na direita, vocês veem, então, o fluxo do processo produtivo, que já está hoje na VDA2, não alterou esse fluxo, que ele vai desde o planejamento PPA, que é essa reunião, até a aprovação do produto para poder fornecer para a produção em série. Isso tudo tem que ser evidenciado em cima de um formulário que é tido como anexo 1. Né? É um formulário onde tem todos esses itens. Acordo do processo, tabela 1, como é que vai funcionar? Hoje, nós temos a submissão 0, 1, 2 e 3, onde 2 é o padrão, é o standard. Né? E a diferença do 2 e 3 são apenas 2 ou 3 itens. Né? A 0 é praticamente a capa, a 1 são os itens a mais, e a 2 e 3 onde tem mais itens aí para apresentar. A nova tabela tem este formato aqui, onde aparece aqui a letra D, na direita, aparece o PPA, a letra V e a letra A, nessa segunda coluna. Então, essas três letras, o que que são? Como que vamos interpretar e entender isso dentro da nossa tabela aqui para o VDA? No anexo 1, para cada item desta tabela, tem uma pequena explicação do que se pretende dentro de cada item. Isso ajuda bastante. Então, em vez de estar como estava na VDA 2 anterior, misturado dentro dos assuntos, está dentro de uma tabela anexa, onde tem explicação de cada ponto. A letra V significa a submissão ao cliente. Então, o padrão que tem com a letra V na nossa tabela é folha de rosto, autodeclaração, IMDS, requisito legal, histórico de peça e alguns itens de software. Aí eu tenho a letra D, significa realização e documentação com arquivamento pela organização que é o fornecedor e que pode ser requerido pelo cliente. O cliente pode, numa auditoria ou numa mesa redonda, solicitar essas evidências para que sejam apresentadas. E, por fim, o acordo entre cliente e fornecedor. Quer dizer, a letra A, ela deve ser substituída pela letra V de submissão ou pela letra D, que é a realização interna e o arquivamento. Pessoal, o D significa fornecedores têm que evidenciar e documentar todos os itens. Não é só o que eu vou submeter, eu tenho que fazer tudo. Por isso que na tabela aparece a letra D aqui para todos os itens. Vocês vão verificar nessa nova tabela que todos os itens têm a letra D, ou seja, obrigatório fazer. E aqui a letra V e A, na mesa redonda que eu vou fazer o ajuste. Justamente vou manter o V, ou o A eu vou passar para V, que é submissão, ou eu vou passar para D, que é o arquivamento e a evidência na minha casa. Como eu disse, tem 49 itens no total. Os itens novos que entraram, limpeza técnica, segurança elétrica e alta tensão, compatibilidade eletromagnética, qualificação do laboratório, capacitação de produção, amostra padrão, amostra de referência, não é amostra de início de produção, é uma amostra que tem que estar aprovada pelo cliente, reclamação de caso, de campo e análise de peças, e software está entrando com vários itens. A nossa anexo 1, a nossa tabela de submissão tem essa cara aqui, que é fechamento. Qual é a vantagem da fazer PPA
nessa nova modalidade? É simples, você faz o PPA e ganha um PPAP, o tal do PIPAP. Né? Então, do PPA, generosamente, sai o PPAP. Isso no manual já está esclarecido quais são os itens que vão para qual item do PPAP. E o treinamento? O nosso treinamento. O nosso treinamento está dividido entre hoje e amanhã. O hoje se preocupa porque precisamos do PPA. Por que precisamos dessa ferramenta? O que você precisa para uma reunião de acordo? Então, como que você monta essa reunião de acordo? O caminho da decisão do cliente. Então, das 6 etapas, 3 delas dentro do treinamento vão estar explorando esses assuntos. E o amanhã? O amanhã nós temos uma matriz de gatilho. A matriz de gatilho já existe no VDA 2 hoje, porém, tem alguma discussão quando que eu devo montar. Pessoal, tudo começa na reunião inicial. Aquela reunião de acordo, essa primeira parte aqui. Os acordos vão determinar o conteúdo da matriz gatilho. Em quinto passo, nas 6 etapas de treinamento, o que eu faço quando? São dicas e valores de conhecimento. São aprendizados durante o treinamento. E, por fim, a 6ª é a aplicação de PPA em áreas restritas. O que é isso? Você tem baixo volume. Como é que eu vou tratar baixo volume, o PPA? Como é que eu vou PPA em etapas? Né? Como é que eu vou fazer PPA em cores? E assim por diante. Então, essas são as 6 etapas do nosso treinamento. O treinamento ele está dividido em matéria e tarefas para fazer, ou seja, os grupos de trabalho. Como exemplo de tarefa, eu trouxe aqui um exemplo. São distribuídos vários exemplares, onde tem uma parte em branco, que o objetivo é ordenar isso aqui em 15 minutos. Pessoal, 15 minutos dá para ordenar e tomar café. Aqui estão representadas as 6 áreas do PPA, e como vocês receberam os formulários, é só colocar o número indicando em que ordem esses formulários devem estar relacionados a essas 6 áreas. É assim o nosso treinamento, ele é mais dinâmico e é mais prático. Matriz e gatilho. Achamos que matriz e gatilho é uma ótima explicação para vocês. Pessoal, matriz e gatilho nada mais é do que uma formatação para eu não ter que toda hora telefonar para o meu cliente e perguntar: olha, eu fiz essa modificação, preciso fazer um novo PPA? Eu já tenho isso definido lá no acordo, lá na frente, só vou usar essa matriz depois na produção. Então, o PPA aqui acordado com o cliente gera a matriz de gatilho. A matriz de gatilho não é uma coisa que sai no início. Então, essa matriz de gatilho, ela determina o escalonamento no caso de alterações. Então, a primeira pergunta é uma alteração? Se a resposta é sim, então eu vou entrar em outros detalhes ou na segunda pergunta da matriz. Se a resposta é não, eu já vou lá para as linhas 37, 38 e 39, que falam para mim que essa peça está parada há mais de 12 meses. Então, não tem dúvida, novo PPA. É uma modificação, uma manutenção de ferramenta, não é modificação, só uma manutenção. Então, é interno, não preciso fazer PPA. É uma atualização de software da máquina, então é só interno. Se é uma atualização de software do produto, então eu vou continuar, porque é uma alteração do produto.
Então, essa pergunta é uma alteração? Refere-se ao produto e processo. Gostaram da matriz? Pessoal, vamos começar a usar. Facilita a vida. E a decisão do cliente? Como é que é esse caminho? Não, tem toda uma imagem representada bonita aqui, com áreas verdes, azuis, amarelas e vermelha, pessoal. Pior resultado individual determina o quê? Resultado geral. Um vermelho significa tudo vermelho. Não? Então, aí não tem jeito. Tem que estar tudo verde. Não? Isso lá no nível de maturidade, nós temos toda uma caracterização por semáforo. Verde, amarelo, vermelho. Chegando quase ao final aqui. Então, afinal de contas, o que mudou na VDA 2, sexta edição? Tudo que nós vimos, muita coisa já tem na VDA 2 hoje. Sim, o que mudou? Mudou que vai dar maior confiança e engajamento das montadoras nas análises em conjunto com fornecedores. Mesa redonda. Ou seja, tanto o cliente quanto o fornecedor tem que preparar os seus itens para apresentar na mesa redonda. Não é cair de paraquedas. Estava viajando, estava de férias, cheguei hoje de volta para o trabalho. Isso não funciona. Menor burocracia com registros substanciais. Os registros hoje têm uma ordenação, se vocês perceberam, está bem próximo de uma VDA 6.1, de uma VDA 6.3. Maior dinâmica na apresentação de amostras. Ou seja, eu vou apresentar aquilo que precisa, e não aquilo que não é necessário, um monte de papel. Nova distribuição e acréscimo de itens qualificáveis. Então, essa nova distribuição, ela já traz uma distribuição dentro do nível de maturidade, uma qualificação desde o desenvolvimento do projeto até o SOP. Distribuição dos itens em 6 blocos, com áreas de controle. A submissão 0, 1, 2, 3 e 4 foram suprimidas por acordos. Então, não tem mais essa submissão padronizada, mas sim tem que haver os acordos. E maior proximidade entre outros formatos de relatórios de amostra, como o PIPAP. E o nosso treinamento também foi reestruturado, pessoal. O nosso treinamento hoje é voltado para aplicação de conteúdo. Então, nos 2 dias de treinamento que o VDA está preparando com muito carinho esse material, tá? Vai ter uma forma de apresentação das normas mais dinâmicas, com ilustrações. Então, o formato dessa passou a ser mais dinâmico. Montagem da sala também, aplicação em ilhas e não em auditório, é uma outra formatação. O aumento do trabalho em grupo, a dinâmica de aprendizado. E, por fim, na sala, os grupos de trabalho não vão ter mais lugar fixo. Vai ter um rodízio, uma interação. E também o apresentador, redator e observador dos exemplos vai ter rodízio. Uma disponibilidade dos formulários. Então, todos esses formulários que nós mostramos, como já coloquei, vai ter uma planilha de Excel, e isso vai ser facilitado lá como download no VDA QMC. Maior participação ativa dos instrutores nos grupos de trabalho. O pessoal vai ter mais trabalho para nós, né? Mas tudo bem. Com isso, é o que nós queríamos apresentar nesse webinar agora. Esperamos que tenha sido bom e que essa mensagem, controle é bom, confiança é melhor, tenha passado para vocês. Ficamos abertos para as reuniões, para as perguntas e respostas. Renata. Renata. Sim, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Algumas pessoas fizeram a pergunta no chat. Se sentirem à vontade de abrir o microfone, podem abrir para perguntar.
Deixa eu ver se eu mudo isso aqui. Quem quer perguntar? Bom dia, tá me ouvindo? Bom dia, estou ouvindo, forte e claro. Então tá bom, meu nome é Carlos. Eu queria saber, a norma, eu olhei no site da VDA QMC e eu só vi a norma mesmo em alemão. Eu queria saber quando que vai sair a norma em inglês e também em português, pelo IKEA. Pelo IKEA em português está previsto para setembro. Certo. Ela está sendo traduzida, ela já existe em inglês. Eu não sei se está disponibilidade no VDA QMC, mas ela vai estar disponível em setembro. Tá ok. Tá ok. No site do VDA QMC, provavelmente daqui a pouco deve ser disponível também, né? Em inglês, né? Acredito. Provavelmente sim, mas ela vai estar disponível para aquisição, né? Claro, claro. Tá certo. Eu recomendo entrar em contato com o IKEA para ter ela em português, que facilita a vida. Com certeza. Tá certo, então. Ok, obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando, meu nome. Bom, primeiro, agradecer aí a apresentação, foi bem esclarecedora aí das mudanças. Eu gostaria de saber, a partir de quando agora os novos produtos já têm que ser apresentados com VDA2? Já existe uma posição disso da Volkswagen ou da Mercedes, com a nossa nova edição? Existe uma discussão na Alemanha que essa nova versão deverá estar nos portais europeus ou da Alemanha já em 2021. Ok. Né? E aí a tradução para o Brasil deverá vir também na sequência. Então, os portais deverão estar preparados, acredito eu, que até 2022. Né? Isso vai depender da agilidade dos nossos amigos de TI. Tá? Porém, é o seguinte, o conteúdo dessa nova VDA 2 e o conteúdo da atual VDA 2 não vai ter perda de itens, vai ter um pequeno acréscimo só. Ou seja, se nós mantivermos a VDA 2 hoje, do jeito que ela está, ela vai se encaixar na de amanhã. Então, não deixe de fazer VDA 2, continue com o modelo atual, que é o portal das montadoras hoje. Ok. Mas se já quiser começar com um novo modelo, não tem nada contra. Muito bem, obrigado. Mais algum questionamento? Boa noite, Gilberto. Arthur Manda, eu sou professor da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Trabalhei muitos anos também no ramo de empresas de autopeças e hoje também faço consultoria. Já tem algumas empresas de origem não alemãs que também exigem o VDA? As japonesas, francesas, coreanas, as americanas? Ou só realmente no PSW do PIPAP? Eu já fiz treinamento em empresas fora da indústria automotiva também. Né? E existem empresas brasileiras que já vivem VDA, mas a maioria, a cobrança é das alemãs. A gente entender dessa forma, né? Existe uma forte cobrança das europeias, porque a italiana também tem alguma coisa de VDA, mas a cobrança é das europeias. As americanas estão mais com PIPAP. Mas agora, com a junção de FEMEA, né? A IAG, VDA, eu acredito que tem uma aproximação maior para o futuro. Realmente é a tendência mesmo. Muito obrigado, Gisberto, por os esclarecimentos e também sempre parabéns ao IKEA pelos vários webinars que está tendo. Obrigado.
Pessoal, se é só isso, tem mais alguma pergunta? Senhor Gisberto, é a Adriana. Oi, Adriana. Eu quero só colocar que eu acho que é importante que quando você fala muito da mesa redonda, né, a Mercedes ela já está adotando realmente a norma da VDA e RGA, que é o MLA, né? Então eu acho que isso é importante porque nós temos, digamos, já a metodologia, o método que a gente vai estar utilizando para a realização dessa mesa redonda. Eu acho que é bastante importante a gente frisar isso, porque ambos os lados têm que trabalhar nessa análise de risco, nesse planejamento dos novos projetos, certo? Então, eu acho que vem de encontro realmente para reforçar esse sucesso desse planejamento inicial, que é realmente essa parceria entre montadora e fornecedor, né? Ou seja, cliente e fornecedor. Sim, Adriana, essa parceria é muito importante e é importante essa reunião porque isso vai facilitar tudo, né? Uhum. Exato. E eu acho que a questão também dos níveis de submissão, né, para deixar bem claro o risco e realmente o nível de submissão é bastante importante, né, para que a gente possa entender e tá bem claro no que o senhor colocou que o fornecedor ele deve a obrigatoriedade de fazer 100% dos requisitos da VDA2, né, e ser submetido conforme o acordo com o cliente, é isto, né? Sim, por isso que os níveis de submissão, padrões, hoje em dia não tem mais sentido, porque depende do risco não só do produto, mas do conjunto automóvel. Imagina num automóvel autônomo. Exato. Né? Então, os riscos têm que ser compartilhados, tanto do cliente para o fornecedor, como do fornecedor para o cliente. Perfeito, nós temos que mitigar esse risco. Sim, ou anular ele até. Sim. Ótimo. Colocamos no mercado um produto, né, Adriano? Colocamos no mercado um produto que, mesmo parado, pode gerar algum inconveniente, né? Exato. Isso tem que estar bem claro, né? Claro e praticado, para que a gente possa realmente, inicialmente, produzir um veículo robusto, confiável, seguro, conforme legislação, desenho, testes que são muitas vezes obrigatórios. Então, eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado, Sim, viu, seu Gisberto? obrigado, um bom dia. O Paulo Santos quer falar. Pode falar, Paulo. Obrigado. Na verdade, minha pergunta acho que é mais para a Renata. Esse material, a gente pode, esse que foi apresentado agora pelo senhor Gisberto, a gente pode ter cópia dele aqui para eu poder dar uma avaliada. Na verdade, como a versão em inglês vai sair em setembro, talvez com esse resumo apresentado aqui, a gente consiga já começar a avaliar o impacto aqui na Mercedes do que pode ser mudado e, por acaso, poder antecipar alguma coisa. Nós estamos aqui agora no momento de revisão das nossas instruções de trabalho, dos nossos fluxos também, e pode ser que a gente já consiga fazer alguma coisa de avançado. Vocês vão enviar para a gente entra em contato para pegar, ou pega no site? Qual que é a terminação? Bom dia, Paulo. Todo o material vai ser disponibilizado para quem se inscreveu. Provavelmente até terça, como eu falei no chat. O senhor Gisberto, ele vai me mandar a apresentação e vai ser junto também com a gravação, enviado um e-mail para todos. Obrigado. O material ainda não está disponível, essas planilhas Excel, eu que produzi algumas delas, estão em alemão. Né? Lá no VDA QMC dá para baixar em alemão e inglês. Né? Elas estão sendo agora preparadas para português. Mas já tem lá para você fazer o download
É no mesmo lugar que você faz o download da VDA 6.3. Perfeito. Né? vda-qmc.de/download. E vocês que já fizeram o VDA 6.3 têm a senha para entrar lá para fazer download. Perfeito. Acho que o Fernando também quer falar alguma coisa. Fala, Fernando. Fernando, desliga a imagem que melhora. Exato. Eu acho que ele já tinha feito a questão, tinha tirado a dúvida dele e ele só Ai, deixou a mão levantadinha. Tá bom. Eu acho que todas as dúvidas foram tiradas, viu? Legal, pessoal. Se tiver mais dúvidas, entre em contato com o ITA, aí a gente pode esclarecer. Mas esse material aqui, ele está disponível lá na VDA QMC. Perfeito. Seu Gisberto, muito obrigado pelo aprendizado, compartilhar conosco essas novas etapas que vamos trilhar. E com certeza, à medida que a gente tiver dúvida, a gente vai estar entrando em contato com o senhor. Eu que agradeço, Adriana, inclusive eu agradeço a Mercedes, que colaborou aí com as conversas que nós tivemos para que a gente enriquecesse mais essa apresentação. Foi muito legal tratar direto com vocês. Eu agradeço também, muito obrigada, seu Zoe, e parabéns pelo trabalho do IKEA, que eu acho que essa webinar tem sido fundamental, eu acho que nesse momento o conhecimento, ele é fundamental, né? E a gente precisa revisitar ou fazer um refresh mesmo, para que a gente possa melhorar nos nossos processos, né? Ciclicamente, a gente vê que tem um turnover de pessoas das empresas, e isso também é um gap que a gente sente, mas a gente precisa realmente ter esse incentivo e buscar as informações, aprender mesmo, ou voltar a aprender, para que a gente possa compartilhar essas dúvidas que a gente tem, porque gera dúvida mesmo, e que a gente possa ter essa interface bem robusta, né? Entre cliente, entre fornecedores, que eu acho que é fundamental. Mas eu agradeço muito pelo trabalho que o IKEA tem nos compartilhado aí. Muito obrigada aí, todo o time. Muito obrigada. Obrigado.